Olá para você de casa, começa pela TV Câmara o programa Ponto de Vista. Recebemos hoje aqui nos estúdios da TV Câmara o vereador Antônio Alves de Souza, que também é coordenador da emissora, o nosso convidado Joaquim Inácio e também o nosso amigo Dito, colunista do Jornal Diário. E como vocês podem perceber, o programa hoje é dedicado à história do seu Joaquim Inácio, uma personalidade muito querida em Tupã, que figurou na área da contabilidade, no setor imobiliário e também na política, tendo aí dado sua contribuição para o município, sendo vereador por 2 mandatos e também vice-prefeito de 1993 a 96 com Jesus Guimarães. Ribeirão, com certeza é uma figura, uma personalidade do município muito querida, que tem toda essa trajetória de sucesso, tanto na vida privada como também na pública, né? Eu primeiramente queria cumprimentar toda a população e dizer que é um grande prazer a gente ter convidado o Joaquim para estar aqui hoje, e até por uma questão de justiça. Eu acho que os homens que fazem têm que ser homenageados, têm que ser exposto, as pessoas têm que saber. O que o Joaquim significa para Tupã? Se você pegar a história da carreira, desde a época do seu pai, que teve mercearia, que fabricou tijolo, né, Joaquim, também? Quer dizer, é uma história de trabalho, de honestidade, de luta. E o exemplo do pai passou para o filho Joaquim, que daí passou para o filho. Fez hoje é um gerador de emprego, tem lá a visão card, tem a visão contabilidade, tem a visão imóveis. Então mostra que uma pessoa dinâmica, que já deveria estar aposentado, merecidamente descansando e continua trabalhando, não tem tempo para parar. E cuidou da sua família muito bem e fez uns filhos melhores do que ele, né, Joaquim? Então, quero dizer que o Joaquim, para mim, é uma pessoa muito querida. Meus primeiros discursos na política foi no Palanque apoiando o Joaquim. Joaquim, candidato a vice-prefeito, e a ele que eu comecei a ver como é que fazia os discursos, que levava mensagem à população. E uma mensagem muito simples, objetiva, direta. E você percebe que desde a política, ele então trabalhou para a nossa cidade no setor público, ajudando a população, era muito querido, tanto é que foi vereador, foi reeleito vereador e depois foi candidato a vice-prefeito. Então mostra que é uma carreira, parou porque quis, que já podia ter sido candidato a prefeito também, mas achou que tinha que ir para a iniciativa privada. Joaquim, muito obrigado de você ter participado da nossa vida e ter ajudado Tupã como você ajudou e ajuda ainda, porque as portas lá da sua empresa estão sempre abertas para toda a população, atendendo todo mundo, e eu acho que você é um exemplo a ser seguido pela população, pela sua luta, trabalho e aquilo que você representa para a nossa cidade. Muito obrigado por tudo isso, e esse é o primeiro motivo que eu gostaria de fazer esse programa com você, para que as pessoas que ouvem falar Joaquim Inácio, às vezes falam bem de você e nunca nem te viu. Então agora nós vamos ter aqui esse programa falando de você e a pessoa vai poder, esse é o Joaquim Inácio, quer dizer, isso é muito comum. As pessoas, sem ver, conhecem o sucesso da pessoa. Então hoje vai poder ver. Muito obrigado a você e obrigado, Dito que faz um trabalho espetacular, não só na sua empresa, porque está lá cuidando da imagem da sua empresa, como também cuida da imagem da sociedade de Tupã. Dito, obrigado pela sua presença e tenho certeza que esse bate-papo vai ser bom. Esse é o Ribeirão. Então, obrigado a vocês. Obrigado, eu. Dito, antes que o nosso convidado fale, eu queria que você pegasse gancho no que o Ribeirão falou, você que faz esse trabalho com a sociedade. Como é que a sociedade vê o seu Joaquim Inácio? Olha, primeiro, obrigado, TV Câmara, mais uma vez, pelo convite também de estar aqui abrindo as portas. Obrigado, Ribeirão, Tiago. Olha, eu estou com o maior orgulho de estar aqui acompanhando uma pessoa referência na nossa cidade. Referência de pai, de homem, referência de político, referência de patrão, sabe? Referência de empresário. Então o seu Joaquim representa isso tudo em nosso município, na história da nossa cidade. Isso para nós é orgulho. E como disse o Ribeirão, é esse tipo de pessoas, esse tipo de referência que a gente deva realmente propagar, mostrar e exibir como exemplo e como referência na nossa cidade de construção. Pessoa que construiu, continua construindo ainda.
uma pessoa totalmente ativa. Todos os dias está lá o seu Joaquim recebendo as pessoas, cuidando dos seus colaboradores, fazendo aquela comunicação que ele sempre fez. Então, para nós, realmente é um orgulho estar aqui dividindo esse momento. Seu Joaquim? A palavra está comigo? Bom, primeiramente, eu também quero cumprimentar os telespectadores deste canal. A vocês, o meu muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Saber que, depois do que vocês disseram, que a população reconhece alguma coisa que a gente possa ter feito por Tupã. O Ribeirão, pegando o gancho, que o Ribeirão, você falou, era para já estar aposentado, ele já fez o sinalzinho assim com o dedo, que não. Só para... Quando eu disse ser aposentado, é porque é por merecimento. Trabalhou Muito, construiu, os filhos já casaram, já é avô, as empresas bem-sucedidas, então é o merecido descanso de ter prestado tanto serviço. Mas eu estou dizendo isso exatamente porque poderia, mas não está. Ele continua trabalhando todos os dias. E ele começou cedo, hein? O senhor nasceu ali em Pompeia, seu pai tinha um armazém de secos e molhados. Aqui em Tupã. Aqui em Tupã já. E o senhor trabalhou a partir dos 13 anos. Eu costumo dizer sempre, porque eu notei isso durante a minha vida. Quem começa a trabalhar cedo tem grandes possibilidades de dar certo na vida. É bem verdade que nem todos têm essa possibilidade de encaixar um filho cedo no trabalho. Isso é mais comum quando os pais têm negócios próprios. Como meu pai tinha um armazém, então já pega o menino logo cedo, bota ali, se não é o dia todo, é algumas horas do dia. Sempre conciliando com os estudos. A gente não pode nunca dizer, olha, você vai só trabalhar, não precisa estudar, porque não é assim. O estudo é fundamental também na vida das pessoas. Trabalhar cedo, estudar, dá certo na vida. Para mim, é experiência própria. Me dei muito bem, felizmente, de acordo com a minha ótica, deu tudo certo, me programei bem na vida. O que meu pai me passou nesse aspecto, passei para os meus filhos. Só posso dizer que deu tudo certo. E o senhor foi balconista dos 13 aos 26 anos com o seu pai? Balconista dos 13 aos 26 anos, uma grande escola. Você aprender desde cedo a lidar com o público, a lidar com as pessoas, isso é meio caminho andado na vida da gente. Existe um ditado muito simples aí que diz que quem não se comunica tem certas dificuldades, né? E é uma verdade. Você tem que, desde cedo, saber se comunicar com o seu semelhante, com as outras pessoas, além de outras coisas que você precisa saber, né? Que o seu direito termina quando começa o do outro. Joaquim, eu conheci você inicialmente, porque eu estava muito cedo aqui em Tupã, conheci você na política. E você teve uma carreira de sucesso, 2 mandatos, vice-prefeito. Parou no auge, poderia ter continuado. O que fez você parar e sair da política? Porque você tinha tudo para continuar, para ser candidato a prefeito e para dar sequência. Algum motivo especial fez você parar? Porque alguns param porque perdeu. Você não parou porque perdeu. Você ganhou e ganhou. Aí não foi mais candidato? Eu explico por quê. Naquela época, nós estávamos iniciando a Imobiliária Visão. E eu tinha 2 caminhos. A política, ser prefeito e ficar 4 anos fora do mercado. Do mercado, daquilo que nós estávamos iniciando. Ia fazer falta no futuro para nós. Então, eu acabei optando por ficar lá no meu trabalho
e junto com meu filho Marcos, construirmos a Imobiliária Visão. E daí outras empresas foram surgindo. Mas não é que eu não tive nenhum problema negativo com a política, não. Gostei, gosto. Hoje não tenho mais interesse porque eu acho que no bastidor eu continuo matando a minha vontade, né? Matando a minha vontade. Mas é isso. Naquela época foi mais interessante para mim ficar voltado para as nossas empresas. Na verdade, é aquela história, você tinha que optar, né? Porque ou você faz bem feito uma coisa ou outra. E a política toma muito tempo. E outra coisa. A política toma muito tempo, realmente. A política é uma coisa muito interessante, muito boa, mas que você tem que ver que você está ali, não é para trabalhar para você. É para os outros? É para trabalhar pela população. Exatamente. É servidor público. E naquela época eu precisava trabalhar para mim. Certo. Por isso fui lá. E o que fez o senhor a entrar na política? Já que o Ribeirão falou aí da sua decisão em parar, como é que foi a sua entrada? O senhor decidiu se candidatar a vereador? Como é que surgiu a política na sua vida? Tem explicação também. Toda família que tem alguém mais ou menos influente nessas coisas, alguém vai pagar essa conta. Meu pai era um homem simples, um comerciante, mas era muito, como eu diria, participativo. Politizado, politizado. Ele era amigo do Zé Leme Soares, do Dr. Edu. Os vereadores não saíam lá do nosso armazém. Então vamos combinar. Chegava a fazer reunião lá em casa. O Pércio Tabajara, na época, era um vereador do meu pai. Então, e ele nunca foi candidato. Um belo dia eu desço a Avenida Tamoios e vejo num prédio ali da Rua da Delore a fotografia de um palanque. E o candidato eu não sei quem era. Uma outra foto, meu pai falando. Ele não era candidato, não era nada, mas foi fazer uso da palavra no palanque do candidato a prefeito dele. Então essas coisas, né, essa convivência foi trazendo essa vontade de um dia ser o que eu fui. Então na hora que anunciou que queria concorrer, teve o apoio do pai. Como? Teve o apoio do pai na hora que o senhor, da família na hora que o senhor falou que... Tio, meu pai, coitado, meu pai nessa época já era aposentado, mas ele ficava na rua, o santinho no bolso, chegava nos amigos, dá uma foto pro meu filho, meu filho é candidato a vereador. Então ele ficava o dia todo fazendo isso. Ele gostava muito. E tenho certeza, eu até vou dizer isso, até pelo tempo que eu estou na política, tem um lado da política muito ruim que é a crítica, porque quem se expõe está exposto à crítica. Mas tem um lado maravilhoso que é o tal do servir, né? Porque se o cidadão vira político para servir, ele faz a parte dele. Se ele entrar para servir daquilo para ele, já não serve para a sociedade. Aí eu já considero crime. Exato. Né? Então, esse lado de servir a população, de ser procurado para ser útil, essa parte é a parte que, pelo menos no meu caso, é o que me satisfaz na política. Nós não vamos entrar, eu vou só falar um tiquinho. Quer dizer, isso que acontece no Brasil hoje, e que nós não vamos nos aprofundar, senão nós vamos muito longe. Pessoas que eu já tive como ídolo na política. O que está mais novo já tem o cabelo grisalho. Tudo ladrão. Isso não é possível, uma coisa dessa. Quer dizer, essas pessoas contrariaram, porque quando a gente é candidato, o que a gente fala? Trabalhar para o povo. Pela saúde, pela educação, melhorar a vida das outras pessoas. Esse é o normal. Aí o cara entra lá e faz ao contrário. Aí ele está se servindo da política. Vamos parar por aí. Dito, uma pergunta para o senhor Joaquim. Olha, o senhor Joaquim disse que quando ele saiu da política, preferiu ir tocar a vida empresarial e profissional. Precisava, né? Acho que foi uma necessidade. Isso. Principalmente era um começo e imagina, sair não só com o escritório de contabilidade, passando para a imobiliária, com o Marcos indo à frente e ele, principalmente, perdendo um grande parceiro no escritório, que o Marcos já
era um grande companheiro, né, do escritório, já comandava praticamente o escritório como pai, conhecia todo o mecanismo. Mas tem uma outra passagem também, que o seu Joaquim, ele passou no concurso na época de auditor fiscal e não aceitou. Da Receita Federal. Ah, lá, da Receita Federal. E naquela época, falar uma coisa dessa, Ave Maria, era uma maravilha. Hoje já imagina hoje. Naquela época. E ele não optou por ficar na empresa. Fala para nós, seu Joaquim. Rapaz, isso aconteceu mesmo. Naquela época eu era até bastante estudioso, né? Então, prestar concurso era uma maneira de eu ficar me aprimorando, aprendendo mais, direito tributário, aquelas coisas todas. Ia prestar o concurso, mas mais para adquirir conhecimento. Fiquei até surpreso quando fui ver o resultado e eu tinha passado. Fiquei muitas noites sem dormir, não vai pensar que foi assim, eu não vou, eu não quero, eu não preciso, não é bem assim. Era uma decisão familiar, né? É, decisão, né? E um belo dia meu pai era meu chefe. Joaquim, como é que está essa história de fiscal aí? Eu falei, pai, estou pensando, né? E ele já tinha percebido que eu não estava muito afim. Ele só disse uma coisa para mim. Para comer um prato de feijão, a gente come em qualquer lugar. Decidiu minha questão. Eu falei, por que eu vou ser fiscal? Vou ficar aqui, vou viver a mesma coisa. E mineiro fala pouco, mas fala certo, né? Isso é verdade, isso é verdade. Falou só isso, mais nada. O senhor já captou já. Antigamente tinha Não falou nada mais do que isso. Antigamente tinha essas histórias e outras, né? Onde come um, come dois, aqui a casa está aberta, você não se preocupa, não. E que não é mentira. É verdade? É lógico, você não vê aí para vejo hoje a moçada, né? Casa, um filho só. Acho isso uma coisa totalmente errada. muito pouco para o casamento. Muito pouco. Quem tem um não tem nenhum. Acontece alguma coisa aí. E olha, não tenha dúvida. Quem cria um, cria dois, cria três. Você vai moldando as coisas. A receita que você tem, o quê? Você não vai gastar com um só, mas vai saber. Quer dizer, ó, vai dividir. Dá tudo certo. Não há necessidade das famílias serem tão bom pequenas. Testemunho, né? Que bom testemunho. Não há necessidade. Aliás, para os meus 3 filhos, eu disse, olha, pelo menos 2 filhos, hein? Um levou em consideração. Um ouviu. Os outros 2, tem um cada um. Muito legal. A gente vai fazer um rápido intervalo aí, continuar esse bate-papo, saber mais um pouco da história do seu Joaquim. É muito legal, acho que para quem está assistindo, com certeza vai ter umas lições aí para aprender para a vida, levar para a vida. E um homem de sucesso, né, Ribeirão? Exato. Que tem muito a passar para a gente, então não saia daí, a gente volta já com o programa Ponto de Vista.